Muito boa tarde, amigos. Boa tarde, boa tarde. Mais alguns minutinhos e a gente já inicia. Como estamos aproveitando esse calorzinho aí? Parece primavera, verão, né? Tá bem gostoso. Aproveitando aí esse tempo mais quente aqui no sul hoje. Hoje não, né? A semana inteira. Hoje em dia é tão bom nós termos o recurso da internet que nos possibilita fazer essas lives, em que a gente, mesmo assim de longe, se sente mais próximo. Então a gente consegue se ouvir, a gente consegue se ver. E é uma alegria muito grande para mim estar mais uma vez aqui, podendo falar do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. E eu gosto muito de abraço, né? Às vezes eu tenho que me cuidar, eu gosto muito de abraço. Então, sintam-se abraçados por mim, Aline, e pela Sociedade Espírita também, Luz, Paz e Caridade, que promove essas exposições ao vivo, essas lives, e que é o momento que a gente tem de se sentir um pouquinho mais próximos, né? Às 16 horas. Convido então aos amigos que desejarem deixar à disposição uma água, né? Uma garrafa de água, um copo d'água, para que no final a gente possa fazer uma irradiação e os benfeitores magnetizem a nossa água. Convido a todos, então, a nos conectarmos para fazer a nossa prece. Agradecendo, primeiramente, a Deus pela vida, pela nossa saúde, a possibilidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para falar sobre os ensinamentos do Cristo, para assim aperfeiçoar um pouco mais a nossa moralidade, fazendo com que a nossa vida seja mais agradável e que possamos assim alcançar o sucesso de sermos verdadeiros homens de bem. Por isso, em nome de Jesus, dos benfeitores, pedimos que nos orientem durante essa reunião, que possamos estar realmente conectados e desde já sentimos os fluidos de paz, de serenidade e de saúde que os mensageiros nos trazem. Que assim seja. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, o tema, né, da nossa palestra é os bons espíritas. Esse item, ele tá lá no capítulo 17 e é o item 4. Os bons espíritas. Esse item, ele pertence ao capítulo Sedes Perfeitos. E quando lemos esse capítulo Sede Perfeitos, temos que entender a grandiosidade e a responsabilidade ao lermos essas páginas. Porque a partir do momento que a gente lê e se apropria das informações do Evangelho, não tem como agir de outra forma e fazer diferente. Né? Então já sabemos o que é certo. O item, né, que antecede os bons espíritas, né, esse item 4, os bons espíritas, é o homem de bem. Então Kardec seguiu uma sequência. Quando ele fala dos bons espíritos, antes ele fala dos homens de bem. Acredito que a maioria de nós já tenha lido ou já tenha ouvido falar desse capítulo, né? Até assusta no primeiro momento, porque ele requer muitas coisas, né, para sermos verdadeiros homens de bem que ainda não possuímos. Mas aqui ele já dá as diretrizes bem certinho para que a gente consiga seguir, se esforçar, né, e conseguir um dia, com certeza.
Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui pra gente dos bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos. Acima expostos, como eu disse, porque o que antecede esse item é o homem de bem. Essas diretrizes que eu estava falando. Que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. Olha só, então aqui já nesse primeiro parágrafo, Kardec já daria uma palestra só nessa frase, né? Verdadeiro cristão é a mesma coisa que o verdadeiro espírita. E ele segue. O espiritismo não cria nenhuma moral nova. Apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Bom, verdadeiro espírita igual verdadeiro cristão. Isso nós temos que saber, entender e vivenciar. Então, o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Ele é o cristianismo que voltou à vida, né? E ele não traz nenhuma moral nova daquela que o Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. Ele facilita a compreensão através de palavras, de ensinamentos, né? De textos mais fáceis, porque às vezes a gente lê ali a Bíblia, o entendimento se torna um pouquinho difícil mesmo, né? Mas o que é de fato ser espírita? Qual é a importância disso na minha vida? Essas são as reflexões que nós vamos fazer. Então, assim, existem pessoas que acreditam nos espíritos, na vida após a morte. Aliás, a maioria das religiões acredita nisso. É difícil a religião que não crê na vida após a morte, né? Na sobrevivência do espírito. Essas religiões são espiritualistas, né, e não espíritas. Então, aquelas religiões que falam de sobrevivência do espírito são espiritualistas. Muitos de nós, muitas pessoas, procuraram ou procuram o espiritismo em busca de fenômeno. E quando descobre a verdadeira essência do espiritismo, acabam se afastando, acabam fugindo, né? Essas pessoas, elas buscam respostas, possibilidade de ter notícias de entes queridos, né, que desencarnaram, que partiram antes de nós. Então, muitas pessoas entram na casa espírita através da dor, porque tem uma ansiedade, uma necessidade de ali buscarem respostas. Porque, afinal de contas, o espiritismo, né, a nossa doutrina, ela é muito consoladora. Imagina só uma doutrina que mata a morte, que nos diz, que nos prova por meios, provas irrecusáveis de que a morte é apenas uma passagem, de que a nossa verdadeira vida não é aqui. Nos ensina que os nossos entes amados, queridos, estão apenas momentaneamente longe de nós, longe pelo corpo físico, que já sabemos também que estão sempre conectados pelo pensamento e principalmente pelo sentimento, né? Então nos enchemos de esperança, seguimos a vida mais leves e decidimos que ser espírita é muito bom, gostamos dali. Mas, quando vamos um pouquinho mais a fundo, vemos que não é só isso, que o espiritismo, além de muito, muito consolador, ele é esclarecedor. E a nossa doutrina tem isso de maravilhoso. Não é apenas consoladora, é esclarecedora. Muitas outras religiões, irmãos nossos que estão em outras religiões e que merecem todo o nosso respeito, têm de suas convicções, né, das suas religiões, o consolo. Mas o esclarecimento nem todas as religiões conseguem trazer. E a nossa doutrina explica, consola. E isso é muito bom. Então, ser espírita é a mesma coisa que ser cristão. Devemos exercer os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Compreender a doutrina espírita não depende de ter altas habilidades, né? De ser uma pessoa muito inteligente, letrada,
acima da média. Muito pelo contrário, a doutrina ela é clara, ela é simples. Mas o entendimento da doutrina vai depender da maturidade do senso moral. Então a nossa maturidade no sentido moral, é que vai determinar o entendimento, a essência da doutrina. E muitas vezes não estamos preparados para entender essa essência e principalmente para praticar essa essência. Porque em algumas pessoas, né, o laço da matéria, o apego às coisas da terra, as sensações no geral de ter bens, do apego, etc., ele é muito grande. Então, isso aí é considerado um obstáculo para que o espiritismo seja realmente vivenciado, né? Somos crianças espirituais, então é um pouco mais complicado. Conforme o tempo vai passando e vamos amadurecendo, é claro que não é qualquer conto que nos convence, e aí sim vamos buscar no espiritismo, através da razão, as respostas que tanto precisamos e necessitamos, né? Tanto precisamos e necessitamos exercer. Então essas pessoas têm uma ideia errada do que é o espiritismo. Porque nem todas elas pensam em mudar as suas atitudes, as suas condutas, os seus pensamentos, as suas tendências. Culpam, né, a todo instante, assim, o outro, Deus, por que comigo, por que isso acontece comigo? Tiram de si a responsabilidade de melhorarem e assim, aos poucos, melhorarem a sua vida. Elas acham que estando no espiritismo, né, estando dentro da casa espírita, os espíritos vão resolver todos os seus problemas, né? Então existem essas situações. Então não tem fórmula mágica, né? A gente sabe que o espiritismo, muito além da questão ali de contato com aqueles irmãos que desencarnaram antes de nós, ele trabalha todo o lado moral, o senso moral da pessoa. Então tá muito além disso. E é nesse sentido em que falamos que esse entendimento depende da moralidade da pessoa. Raul Teixeira, acredito que todos conheçam, né? Esse espírita muito conhecido no meio, muito experiente. Ele diz que ser espírita não é para quem quer, mas é para quem aguenta. Então, para você ser um verdadeiro espírita, um bom espírita, principalmente conforme o que Jesus nos ensinou, a gente não pode fechar os olhos para aquilo que nos acontece com o nosso próprio. Nós temos a obrigação, né, o dever de sermos caridosos, de praticar a caridade. Primeiramente isso. Esse é um dos ensinamentos mais fiéis que temos que ter quando nos dizemos espíritas. Mas caridade ainda está muito longe de termos esse entendimento profundo e completo do que é ser uma pessoa caridosa, do que é ter caridade. Muitas vezes não conseguimos ter caridade nem conosco mesmo. Nos culpamos, carregamos uma grande aí bagagem de culpa de outras reencarnações e até dessa, e isso nos impossibilita de termos autopiedade, né? Autocaridade. Com o próximo também. Muitas vezes temos a impressão de que a caridade é somente aquela caridade material, que podemos ajudar financeiramente, e é claro que isso é muito importante, né? Ajudarmos aquele nosso irmão que está numa situação financeira difícil. Mas voltando aqui, porque o nosso amigo Raul Teixeira disse, né? De que ser espírita não é para quem quer, mas para quem aguenta. Então, assim, de que adianta ser um espírito letrado, estudado, que fala difícil, que tem aquela pompa, um super palestrante, que conhece o Evangelho segundo o Espiritismo todo, todos os capítulos, todos os itens na ponta da língua,
É maravilhoso isso, né? É um mérito muito grande, sim, claro, a gente desenvolver a nossa intelectualidade. Desde que a nossa moralidade acompanhe isso. Então, de que adianta esse espírita ter todas essas virtudes se ele não pratica verdadeiramente a caridade e tem um coração amoroso? Será que essa pessoa vai ter mais valor aos olhos de Deus? Claro que não. Muitas vezes aquela pessoa que chega nas todas as palestras, né, presta atenção, muito além de prestar atenção, de estar conectada, ela pratica no dia a dia aquilo que o expositor trouxe, que nada mais é as palavras de Kardec trazidas pelos espíritos, as passagens de Jesus. Então, quem é que tem mais mérito? Aquele expositor, muitas vezes orgulhoso, só um exemplo, tá, do expositor, assim, a gente pode trazer vários exemplos, assim, ou aquela pessoa que tá ali, que presta atenção, que tenta se moralizar, que tenta praticar. Então, essas reflexões nós temos que fazer, ter um coração amoroso, principalmente, ter a vontade, né, de ser uma pessoa melhor. Neste sentido, eu trouxe aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela nos diz que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E é ou não é verdade, minha gente, amiga? Né? Às vezes a gente conhece pessoas espíritas. Não estou falando aqui de outras religiões, eu estou falando de espíritas que conhecem tudo, que falam tudo, mas que não praticam a caridade. E aí que ela diz, as mãos que ajudam são muito mais sagradas do que os lábios que rezam, as nossas atitudes. Então, quando Raul Teixeira diz que ser espírita não é para qualquer um, que não é para quem quer, é para quem aguenta, ele está nos sugerindo que sejamos fortes para aguentar a responsabilidade de colocar a nossa vida em ordem. Porque uma coisa é buscar o consolo, outra coisa é buscar a transformação. E aí é que está a coragem e aí que temos que demonstrar a nossa força, né? Porque isso aí depende exclusivamente de nós. Não tá na mão de ninguém, gente. De ninguém. Não adianta. Por mais que amemos, assim, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, o presidente da casa espírita, né? Um exemplo, o meu facilitador, o meu professor, não adianta. Tá na tua mão. Essa transformação depende exclusivamente de nós. Então, colocar a vida em ordem, o que quer dizer colocar a vida em ordem? É muito mais do que praticar a caridade, né? É entender o que é a caridade e assim, ó, ser congruente, agir de forma com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos. Afinal, se nos dizemos espíritas e desejamos fazer a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma íntima, nos autodescobrir, mudar algumas atitudes e evoluir, como é que a gente vai agir diferente disso, por exemplo, num caso de dificuldade como esse que estamos vivendo da pandemia? A gente traz assim, é bom trazer exemplos práticos. Se acreditamos na vida pós-carne, né? Não somos esse corpo, estamos passando por aqui para aprender, para evoluir. Por que nós temos tanto medo? Por que deixamos o medo tomar conta da gente? Sabemos que já tivemos muitas existências, que teremos muitas e muitas outras. Sabemos que não estamos desamparados. Então temos que aprender também a confiar, a entregar. Se nos dizemos espírita, é uma oportunidade agora de testemunhar. Não podemos entrar em pânico, né? Claro que todo mundo tem momentos assim, mas sabemos já o porquê, né? Que estamos passando aí, né? Por essa transição planetária, que vamos para um mundo regenerado, que nós
fazemos parte disso, que temos obrigações de mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então nós temos que ser congruentes mesmo, agir e servir de exemplo conforme aquilo que já sabemos, que já sentimos e que decidimos seguir. Então é fácil? É fácil tudo isso? Não, não é fácil. Não é fácil. Tem vezes que a gente tem vontade de dizer assim, chega, eu não tenho condição. Mas nós somos fortes. Nesse sentido que Raul Teixeira diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque nós temos a nossa inteligência que já é capaz de discernir as coisas, de entender. Já está na hora da gente deixar de ser essa criança espiritual. Já está na hora da gente parar de espernear e de tomar rédea da nossa vida. Mas por que eu tenho que passar por isso? Alguém pode perguntar, né? Por que eu tenho que passar por isso? Então não quero mais. Não vou ver quais são as minhas qualidades, porque a gente fala muito de defeitos, né? De coisas que a gente tem que melhorar, mas muito importante também a gente entender e identificar as nossas qualidades, é muito importante. Mas por que eu tenho que melhorar aquilo que assombra ainda em mim? Por quê? Porque quem faz isso já consegue ver o quanto de bem que isso traz para a nossa vida. Quem experimenta esses resultados tem ânimo para seguir, consegue se conectar com a espiritualidade, consegue sentir, mesmo sem ver, o amparo que eles nos trazem quando fizemos uma prece de coração, porque sabemos que essa é a verdadeira felicidade, é a felicidade genuína. Então, não tem jeito. Quem faz essa reforma íntima, quem age conforme a lei de Deus, quem age conforme os ensinamentos de Jesus, é o caminho. Não tem outro. O outro caminho é de desespero, é de sofrimento, é de medo. Não tem. Cedo ou tarde, todos irão ir por esse caminho. Se Deus quiser, não vai demorar muito, né? Vamos começar por nós, que é o que a gente pode fazer. Então, o bom espírita é aquele que é tocado pelo coração, aquele que tem no seu propósito de vida o seu melhoramento íntimo. Através do coração, dos bons sentimentos, ele busca melhorar-se. Acima de tudo, ele busca melhorar-se para melhorar o planeta, para melhorar as relações que temos com a nossa família, com aqueles que amamos e com aqueles que não amamos também. Então, muito além de educar os seus modos, né, a maneira com que temos que seguir aqui ou ali, nós temos que mudar os nossos sentimentos. E aí que está a dificuldade, porque muitas vezes nós conseguimos segurar a palavra, segurar a agressão, segurar a fofoca, segurar, enfim, a maledicência, conseguimos. Mas ainda pensamos e muito além, ainda sentimos, né? Então, primeiro nós sentimos, depois nós pensamos e por fim nós falamos, nós ferimos. Muitas vezes nós somos o agressor. E isso, coisa pior não pode ter. É melhor ser agredido do que sermos o agressor. Isso também é muito importante. Então, educar os nossos sentimentos. Claro que se a gente conseguir já não falar, não agredir, já é uma grande coisa, né? Uma coisa de cada vez. Mas a ideia é essa. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 80, ele traz a seguinte frase: Espírita deve ser o nome do teu nome. Como assim? Então ele diz: ainda mesmo que respires em aflitivos combate contigo mesmo.
Então, a proposta de Emmanuel aqui é que antes de qualquer papel que desempenhemos, qualquer papel, tá? Nós sejamos reconhecidos por ser cristãos, por sermos espíritas, que é a mesma coisa, né? Nós já falamos que ser espírita é igual ser cristão. Então, que sejamos reconhecidos pelas nossas atitudes de verdadeiros cristãos. Então, quando dizemos espíritas deve ser o nome do teu nome, quer dizer que tem a Aline. A Aline, mãe, né? Ela é uma mãe espírita. Mas, ideal, então ela explica, né? Vamos dizer para o seu filho a condição de imortalidade da alma, as diretrizes e tudo mais. Mas é diferente de ser uma espírita mãe. Então, o espírita vem antes dela ser mãe, então ela já vai ver a filha, o filho, com olhos de espírita, de cristã. Ela já vê que aquele espírito é um espírito que já viveu outras existências, que agora está passando por essa existência como minha filha, como meu filho, tá? Então, esse é o exemplo aí que eu trouxe. Mas nem sempre nós conseguimos, né? Muitas vezes nós ouvimos dizer aqui ou ali a nosso respeito, nem parece espírita. Olha lá, aquela pessoa nem parece espírita. Nem parece espírita. Age diferentemente daquilo que fala. E acontece. Nós estamos numa caminhada evolutiva aí, né? Muito longa. Acontece. Mas como pode isso? Será que porque somos espíritas não erramos? Claro que erramos. Eu trouxe aqui uma passagem de um livro que ele se chama Momentos de Ouro. E ele envolve a história de Bezerra de Menezes, tá? Então aqui nós temos a história com Bezerra de Menezes, de um irmão aflito que ele não se sentia digno de ser espírita. Olha só que interessante. Bezerra palestrava no mundo espiritual, quando um companheiro lhe falou com azedume. Vou ler aqui essa parte, porque não tem como a gente tentar aqui mudar as palavras, né, de um livro aqui de Bezerra e tudo mais. Essa história, ela foi narrada pelo Irmão X, psicografia do Chico. Então, o nome da mensagem é A Diferença. Então, vamos lá. A reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Olha só. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Por acaso, posso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, caio nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítico, desrespeito, a maldade e a perfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Olha só, então esse irmão chegou no Bezerra e disse, não dá, eu não posso. Eu não tenho condição de ser espírita cristão. E olha o que o Bezerra diz para ele. O venerável orientador espiritual respondeu sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora
que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo disse: como vê, há muita diferença. Olha só, essa é a principal diferença. Antes, meus amigos, nós achávamos bonito ser vingativo, ostentar, sermos sensuais, viver das sensações. Era bonito ter pompa, ter pose, humilhar os outros. Antes, nós corríamos para isso. E hoje, como espíritas, nós corremos disso. Longe, não quero. Olha, Bezerra disse para esse nosso irmão que estava lá aflito, como muitas vezes nós também ficamos quando nos deparamos, né, com aquele nosso defeito, com aquela nossa má tendência. E o Bezerra disse: eu também. A diferença é que eu não corro mais para isso, eu corro disso, eu não quero mais. Olha, isso para mim foi muito legal, assim, foi muito bom, e eu acredito que para muitos de nós e é importante entendermos que estamos aí numa caminhada evolutiva e que ainda temos um longo caminho a percorrer. E que não devemos nos culpar tanto quando erramos, porque a vida da gente, ela é assim, né? Ela é constantemente inconstante. Olha só, uma redundância, né? Mas ela é constantemente inconstante. Então, se hoje estamos passando por uma dificuldade e amanhã vamos passar por ela, que possamos olhar para trás e não nos envergonharmos de como agimos diante daquela situação. É isso que temos que fazer. Temos que correr disso, correr desses defeitos aí. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós espíritas cristãos. Bom, no fim deste capítulo, né, o capítulo 17, ali no item 4, Kardec nos diz uma frase que está lá na nossa sociedade. E que toda vez que nós chegamos lá, acaba que a gente lê, né? Acredito que todo mundo já tenha lido. Quem não conhece a nossa sociedade, eu vou ler aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, aquele que falamos que deve ser o nome do teu nome, ele é reconhecido como uma criatura esforçada, que ainda tem consciência que tem um longo caminho a percorrer, mas ele se esforça. E ele se esforça não para mostrar para os outros que ele está se esforçando. Ele se esforça por si mesmo, porque ele já sabe quantas coisas positivas isso traz para a vida da gente. Quanto mais nos esforçamos, como é bom quando conseguimos vencer aquela nossa tendência, aquela nossa vontade de fazer a coisa errada. Como é gratificante. Todos vocês sabem disso, né? Então, o autodescobrimento, né? Nós identificarmos em nós as virtudes, mas também aquilo que ainda temos que resolver, e transformar isso, ressignificar todos esses sentimentos, renovar e renovar a caminho do bem. É esse o propósito. É isso, gente. Então, que possamos ser bons espíritas, que possamos dar o exemplo, que possamos nos orgulhar hoje daquilo que fazemos, né? Possamos servir aí de exemplo para aqueles nossos irmãos que ainda não foram alcançados pelas luzes do Espiritismo. Que possamos, como servos, né, como soldados da paz de Cristo aqui na Terra, levar um pouquinho desse consolo, um pouquinho desse esclarecimento. Porque é claro que a escuridão ela é grande, mas quando a escuridão ela é muito grande, assim, se imaginem como vagalumes, como pequenas velas. Olha o quanto que já ilumina, quanto que já é bom.
Então, que possamos nos transformar e levar aí as palavras de Jesus e dos Espíritos que estão sempre conosco, nos apoiando, nos incentivando, fazendo que o nosso bom ânimo seja renovado e que a gente tenha certeza de que não estamos desamparados, de que não perdemos ninguém, de que a morte não existe e de que estamos hoje trabalhando para amanhã colhermos aquilo que hoje estamos fazendo e transformando em nós. Tá bem? Agradeço muito a companhia de todos vocês. É muito bom estarmos reunidos. Fico imensamente feliz e grata. Bom, então vamos fazer a nossa prece final. Gostaria que todos me acompanhassem nessas vibrações. Agradecemos, mestre amigo, o apoio que tu nos deste nessa tarde. Que possamos exercer fielmente os teus ensinamentos. Dai-nos coragem a cada dia, a cada hora, do bem que existe em nós, falar mais alto do que o mal que ainda reside em nós mesmos. Que possamos nos manter em uma conexão tão profunda, tão verdadeira e tão sincera com os nossos benfeitores, com os espíritos de luz, a ponto de sentir as vibrações que eles nos trazem constantemente. Solicitamos neste momento, Senhor, que um benfeitor amigo adentre o nosso lar, magnetize as águas, abençoe a todos que lá estão, além de deixar fluidos de saúde, de bom ânimo, de paz, por todos os cômodos da nossa casa, atendendo a encarnados e desencarnados. Neste momento, Senhor, visualizamos aqueles a quem desejarmos paz. E assim, sentindo essas vibrações, agradecidos, encerramos a nossa atividade desta tarde. Que assim seja. Mais uma vez, então, agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima.